E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu posso oferecer. O que eu posso oferecer? Muitas pessoas oferecem muitas coisas. Hoje nós temos aplicativos que oferecem um monte de coisa. Sim ou não? Oferece. Você está na rua, tem pessoa oferecendo. Tem alguns lugares que você está andando na calçada, a menina da ótica já chega assim: você não quer fazer um exame? Né? De vista, você não quer isso, você não quer ver um óculos? Né? Eles sempre estão oferecendo algo. Sempre nós temos alguém oferecendo algo. Também os nossos amigos. Tem os amigos bons e tem os amigos ruins que oferecem também coisas ruins. Aí eu te pergunto, o que você está oferecendo? O que você pode oferecer? O que você pode dar? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos recebendo muitas notícias ruins, não é verdade? Por causa da pandemia do Covid-19, nós estamos recebendo muitas notícias ruins. Se você liga a TV, é notícias ruins. A internet são notícias ruins. E como nós podemos lidar com essas notícias ruins? Como que nós vamos viver com tanta notícia ruim? Porque Provérbios fala assim, aquilo, põe para mim, filha, naquele lá mesmo, fala assim, aquilo que você pensa, aquilo que o homem pensa, na sua alma, assim você é. Leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, se eu começo só ouvindo notícias ruins e coisas ruins, o que acontece comigo? Eu começo a viver coisas ruins. Porque eu começo a me alimentar disso. Eu começo a me alimentar de coisas ruins, de palavras ruins, de notícias ruins. Mas mesmo em meio à pandemia, mesmo a esse momento econômico ruim, a um momento político, e que já vem há um tempo, e não só no Brasil, mas em vários lugares, mas vamos falar do Brasil, corrupção, né? Assim, a gente vê as notícias com muita tristeza. Existem coisas boas acontecendo. Existem coisas boas acontecendo em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essas lutas, né? Essas coisas que estão acontecendo de ruim. Em meio a tudo isso, tem coisas boas acontecendo. Tem pessoas que estão conseguindo emprego em meio à pandemia. A Kátia foi abençoada essa semana, né, Kátia? Vamos aplaudir Jesus. Em meio à pandemia, tem pessoas sendo abençoadas, tem pessoas sendo curadas. Mesmo se nós olharmos para os números, né, do Covid-19, que pessoas estão morrendo, é triste, sim, mas tem muitas pessoas vencendo. Tem muitas pessoas vencendo. Tem pessoas sendo abençoadas, tem coisas grandes acontecendo. Só que quando eu começo só a ver coisas ruins, eu me alimento disso. Mas eu quero dizer para você, Deus continua trabalhando, continua sendo Deus, continua abençoando e continua fazendo milagre. Deus continua abençoando. Só que tem pessoas que preferem só olhar para as coisas ruins. Comece a olhar para as coisas boas. 1 Coríntios 15, 57 fala assim, se você quiser abrir, você pode acompanhar, mas nós colocamos, como tem bastante versículo, então hoje eu preferi tentar jogar tudo aqui para agilizar, né? Mas você pode acompanhar, tá bom? 1 Coríntios 15 fala assim,
Mas graças a Deus que nos dá o que Ele nos dá? O que Deus nos dá? A vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Diga glória a Deus. Amados, mesmo passando por momentos difíceis, nós temos que lembrar que quem nos dá a vitória é Cristo. Então eu tenho que viver em vitória. Eu tenho que me manter firme e não deixar que nada me abale. Isso é ser cristão. Isso que a palavra está dizendo. Pastor, mas e o meu trabalho para o Senhor? Ele está dizendo que não é inútil. Deus vai te recompensar, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te abençoar. Então, irmãos, entenda que eu não tenho que ficar olhando para as coisas ruins, eu tenho que lembrar de vitória. Na tua Bíblia marca essa palavra, vitória, porque aquele que te chamou te fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Aprenda a contar histórias de vitória. Quem já recebeu um milagre, levanta a mão aí. Deus já abençoa. Aprenda a contar. Pare de só ficar contando coisas ruins e comece a contar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus está fazendo na tua vida, na tua família, na tua casa. Comece a contar para as pessoas, falar: Deus está cuidando de mim, Deus está me abençoando. Conte para as pessoas. Sabe, tem pessoas que começam a desanimar por causa de uma provação, por causa de uma luta, por causa das circunstâncias que estão acontecendo. Mas 1 Coríntios 9 fala assim: vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Está falando, de todo mundo, numa corrida, quantos que ganham o prêmio de primeiro lugar? Quantos? Quantos? Uma corrida tem um vencedor, não tem 10 vencedores na corrida. Tem aqueles que chegaram, mas vencedor, quantos tem? É um que vence a corrida. Ele fala assim: olha, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcance o prêmio. O que Paulo está falando? Paulo aqui está sendo bem competitivo. Ele fala: olha, se você entrar numa corrida, você não pode entrar para perder. Se você entrar numa corrida, você não pode entrar devagar. Fala assim: mas eu vou entrar de qualquer jeito. Não. Ele fala: se você vai entrar numa corrida, você tem que entrar para ganhar, para vencer. E quem vai entrar numa corrida para alcançar o prêmio? Porque se eu entrei numa corrida e quero alcançar o prêmio, é que eu quero ganhar, tá? Eu tenho vontade de vencer. E você tem que ter a vontade de vencer. No outro culto eu dei um exemplo, né? Vou usar o mesmo campeão, né? Numa corrida, a pessoa tem que se preparar, sim ou não? Se ela quer vencer, tem que se preparar. Se ela levar uma vida comendo feijoada, lasanha, o que mais? Estrogonofe, batata frita, cachorro quente, né? Pizza, e não vai para uma academia, irmão, tem como ir para uma corrida? Assim é o André. Se o André for para uma corrida, quem que corre bem? Vamos pegar o meu genro Samuel. Não numa corrida, mas ele
pratica bicicleta, está em forma, né? Ele faz ciclismo, né? E ele anda lá 30, 40, o Bé também, né, Bé? Mas 30, 40 quilômetros. Mas se a gente colocar uma corrida, o Samuel e o André, a gente pode pôr, vamos diminuir, André, agora menos, 300 metros numa corrida, o André e o Samuel. Nos 50, ele já pega o celular e liga para o SAMU para falar assim: misericórdia, me salve aqui, né? Só vê a sirene chegando lá do SAMU, porque não está preparado, mas ele vai se preparar. Esse ano é o ano de depois desse exemplo ele vai se preparar, irmãos. 2 cultos ouvindo o mesmo exemplo, segunda-feira é dia de caminhada, né? Mas para vencer eu tenho que ter vontade de vencer. E tem pessoas que estão perdendo a vontade de vencer, perde a vontade de viver, e tudo fala: deixa, essa pandemia, está acontecendo isso, a circunstância, a política, isso, e começa a abandonar. Você precisa sair nesta noite com vontade de vencer, dizendo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Então eu tenho que sair daqui com vontade de vencer, dizendo: não importa as circunstâncias, eu sei o Deus que eu sirvo é um Deus de vitória, é um Deus que me dá a vitória, então eu tenho que vencer. Nós entramos em 2020 e muitas coisas ruins aconteceram, verdade, muitas coisas ruins. Não está sendo fácil em todas as áreas, para todo mundo, para as empresas, comerciantes, para os trabalhadores, para todo mundo está ruim. Só que não é porque nós estamos perdendo um jogo de 2-0 que eu não vou voltar para o segundo tempo. Para quem, gosta de futebol sabe disso. Você está perdendo de 2-0, você vai para o vestiário e fala: pessoal, nós temos que vencer, nós vamos voltar agora para o segundo tempo de cabeça erguida, e nós não podemos sair daqui derrotado. Um exemplo, quando eu sempre falo disso, que eu pelo menos assisti, acho que várias pessoas assistiram, que foi um momento há alguns anos atrás, quando o Barcelona precisava ganhar do Paris Saint-Germain, e precisava, acho que, fazer 6 gols, acho que era isso, e todo mundo falou: já perdeu, porque o primeiro jogo eles haviam sido derrotado, e foi feio. Todo mundo falou: não tem como fazer 6 gols em cima do Paris Saint-Germain, mesmo sendo o Barcelona de Messi, Neymar, Suárez, não tem como vencer. Por 6 não, podem até vencer, mas não por 6. E começou o jogo, que vai, mas chegou no segundo tempo. Aquele dia, acho que o Neymar falou assim: hoje eu vou vencer, porque naquele dia o Barcelona conseguiu reverter um placar que ninguém acreditava, e eles venceram, passaram de fase e eliminaram o PSG. E por isso, depois disso, o PSG ficou louco para contratar o Neymar, e agora está louco para vender o Neymar. Mas eles decidiram que ia vencer. Eles entraram na partida dizendo: nós vamos vencer, precisa 6, nós vamos fazer 6, se precisasse 10, eles iam lutar até o último minuto para fazer 10 gols, mas não desistiram. Então, nesse 2020 que nós estamos, nesse momento de dificuldade, de pandemia, nós temos que lembrar que nós temos um Deus que nos dá vitória, e não podemos parar de lutar. Nós temos que levantar a cabeça e sabemos que Deus é que nos dá a vitória. Segundo Crônicas 20:20, já aproveitando,
esse 2020, ele fala assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Agora presta atenção no que ele diz: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e credes nos seus profetas e prosperarei. Eu oro para que isso aconteça comigo e com você, que essa palavra, que você esteja seguro no Senhor, para que você prospere mesmo no tempo difícil. Se 2020 ou 2020 tem que ter um número para nós que represente esse versículo para você: credes no Senhor Jesus e estará seguro. Crede em Deus, Ele é a tua segurança, Ele que te protege. Acredite na manifestação do poder de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem não. Eu quero contar uma história para você, e acredito que você conheça. Está em 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1. É a história da viúva e a vasilha de azeite. Nós vamos ler o texto. Diz assim: uma das mulheres, vou ler como está aqui. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus filhos como escravo. Presta atenção. Está dizendo aqui: meu marido, ela dizia, meu marido, ele temia ao Senhor. Onde ela está buscando refúgio? No Senhor. Onde ela está procurando respostas para as perguntas dela? No Senhor. Aqui ela está procurando e falou: olha, eu estou com um problema. Meu marido deixou dívida, e agora ele faleceu. Ele não pagou as contas, morreu, e agora quer levar os meus filhos. E olha o que o texto continua dizendo. Elias perguntou-lhe: como posso ajudar? E que essa seja sempre algo que você fala para as pessoas: como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? O que eu posso te oferecer? Era isso que ele estava dizendo. O que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? O que eu posso te oferecer? Diga-me o que você tem na tua casa. E o que ela respondeu? Eu não tenho nada. Olha a resposta dessa mulher. Ele falou: olha, eu quero te ajudar. O que você tem? Eu estou te oferecendo e eu ia te ajudar. O que você pode me oferecer em troca para que eu possa te ajudar? Ela falou: nada. E tem muitas pessoas que têm a mentalidade como nesse momento dessa mulher. Fala assim: pastor, mas eu não posso fazer nada por ninguém. Eu não posso ajudar ninguém. Eu não posso fazer nada. Aí ela lembrou: somente, eu tenho em casa somente uma vasilha de azeite. Peraí, ela não tinha nada, agora ela tem. Ah, mas é pouco. Não importa. Deus não está preocupado com o que você não tem. Deus se importa com aquilo que você tem. Deus só se importa com aquilo que você tem, não com o que você não tem. E aí ela lembra, ela falou: ah, peraí, eu não tenho nada. Eu tenho uma vasilha de azeite. Porque tem pessoas que falam assim: ah, pastor, mas eu não posso fazer nada. Como você não pode fazer nada? Será que você não pode orar por alguém? Será que você não pode levar uma palavra de esperança? Será que você não pode ajudar alguém que está necessitado? Talvez com uma blusa, nesse frio.
Será que você não pode abençoar alguém que necessita? Será que você não pode ofertar a casa do Senhor? Então nós vemos aqui ela falando, olha, eu não tenho nada. Não, mas peraí, eu tenho uma vasilha. E aí continua. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado a vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. Ele fala, olha, eu quero que você faça algo. Você vai pedir vasilhas, mas eu não quero que você peça pouca. Sabe por quê? Que quando Deus ele vai te abençoar, Deus não faz pouco, Deus faz muito. Deus ele está pronto para te abençoar muito. E aí ele diz assim: mas depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha. Aquele pouquinho que você tem, você vai começar a derramar naqueles que não têm. Pastor, mas é pouco. Pastor, você não sabe, é pouquinho, pastor. Deus estava dizendo para ela, ou melhor, o profeta dizendo para ela: você tem um pouquinho, você vai derramar em todos os vazios. E ele fala assim: e cada vasilha, pode voltar, e vá separando as que forem enchendo. Quer dizer, se você aprende a dar, mesmo o pouco que você tem, entenda isso, nunca vai faltar para você. Deus sempre vai prover. Olha o que o texto continua dizendo. Depois disso foi embora, fechou a porta em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. 6. E todas as vasilhas estavam cheias. E ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Quando que o azeite para de correr? Quando eu não tenho mais em quem derramar. Quando eu paro de dar, paro de abençoar. Irmãos, e aí ela fez isso. Talvez você já conheça esse texto, então não vou me prender muito a ele. Mas ela acaba fazendo isso. Ela acaba enchendo. E aí ela encheu todos os vasos. E daí ela vai até o profeta. O 7 fala assim: e ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Diga glória a Deus. Fala assim: Deus vai fazer sobrar. Quem crê nisso, aplauda Jesus. Mas presta atenção em algo que o profeta ensina. E eu acho isso maravilhoso. Porque ele ensina algo e hoje as pessoas fazem tudo errado. Ele falou assim, ó, vá e venda o azeite. Então ela vai pegar um dinheiro, certo? Amém? Ela vendeu, recebe um dinheiro. E o que ele fala para ela fazer? Pagar as dívidas e viver do que sobrar. Hoje o que as pessoas fazem? Se recebe dinheiro, não, vou comprar um iPhone, vou passear, vou tudo, mas não paga as dívidas. Não paga as dívidas. E aí fica embolando. Como Deus vai prosperar uma pessoa que está se embolando? Porque dívida vira bola de neve. É assim ou não é? E vai, você paga uma, você está terminando de pagar uma, já está com a outra. Aqui, ele falou, ó, primeiro você paga o que você deve. Depois você compra o carro, depois você compra o celular, depois você compra o que você quiser, vai para a praia, né? Vai para a Europa, vai lá onde? Ilhas Maldivas, né? Vai lá. Mas primeiro pague a sua dívida. Por quê? Porque se você não pagar a sua dívida, você não vai viver em paz.
Então, ele fala: olha, quando Deus te abençoa, paga suas dívidas. Tem pessoas que recebeu lá o auxílio, né? R$600, R$1.200, né? E glória a Deus, né? Quem recebeu aí, Deus, né? Tem que dar glória a Deus. São coisas boas que aconteceram. Você falou: pastor, mas tudo... glória a Deus, você recebeu uma ajuda. Aí a pessoa, em vez de ela pagar as dívidas dela, ela gasta com outras coisas e fala: agora eu não tenho o que comer, porque gastou errado. Então aqui ele deu uma instrução. Ele falou: olha, primeiro você paga, depois você vive, tá? Então, primeira coisa, entenda isso, né? Aprenda a viver com os recursos que Deus te dá. Deus tem colocado coisas nas tuas mãos, e use a tua fé naquilo que você tem. Pare de se justificar, falando: ah, mas eu só não faço isso porque eu não tenho aquilo, eu só não abençoo tal pessoa porque eu não tenho isso. Irmãos, use aquilo que você tem. Use aquilo que você tem, use a fé que você tem, e use com fé aquilo que você tem. Se você aprender a usar com fé aquilo que você tem, enquanto você derrama em um dos vasos, Deus vai acrescentando mais na tua vida. Você derrama no segundo vaso, Deus vai acrescentando mais. No terceiro, Deus vai acrescentando na tua vida. Ela, quando passou um momento difícil, essa viúva, o refúgio dela foi ir até o Senhor, ou o profeta. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 46. Ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Deus continua sendo o nosso refúgio. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Quando passam uma crise, vão procurar refúgio no lugar errado, nas pessoas erradas. Vão confiar aquele pouco ainda que ela tem nas mãos erradas. Se o texto está dizendo Deus é o nosso refúgio, então quando eu tenho um problema, onde que eu tenho que me esconder? Em Deus. Refúgio é para você se esconder mesmo. Eu me escondo no Senhor. E ele fala: olha, Ele é o nosso a fortaleza e auxílio presente na adversidade, ou na sua tribulação, ou no momento difícil. Ele está falando: eu estou presente com você, eu não te abandonei, eu estou do teu lado. É isso que ele está dizendo. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso auxílio. E ele fala: por isso não importa. Então o salmista está dizendo: não importa o que aconteça, eu não vou temer. Não importa se a terra tremer, se as montanhas afundarem, se o mar começar a engolir tudo, eu sei em quem eu confio. Salmos 91, ele fala assim: aquele que habita no esconderijo ou no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você precisa entender isso. Em quem você está confiando, em quem você está se refugiando, em quem você está correndo atrás. Eu tenho que me esconder em Deus, descansar. Eu tenho que habitar no esconderijo do Altíssimo, pois Ele é a nossa esperança. Agora, então, nós passamos, e essa pandemia tem nos feito passar momentos de tristeza, não é verdade? Momentos tristes. Só que eu tenho que levantar minha cabeça e lembrar que eu tenho um Deus de vitória.
Eu tenho que entender, falar, Deus está comigo, Deus não me abandona, Deus está do meu lado. Pode vir a tempestade, mas a tempestade passa, porque se Jesus está no barco, Ele acalma a tempestade. Então eu tenho que entender isso, tá? Porque Deus, Ele deseja abençoar você em todo o tempo. Deus quer te abençoar em todo o tempo. Provérbios, abre para mim o Provérbios, vou ler, põe para mim o 3,16 primeiro, que é o próximo, isso. Olha o que Provérbios diz: vida longa de dias está na tua mão direita, e na esquerda riqueza e honra. Deus está dizendo, olha, eu posso e eu quero te dar vida longa, riqueza e honra. Nas tuas mãos, Deus, Ele quer confiar isso em você, mas você tem que aprender a administrar as bênçãos. Você precisa aprender a administrar aquilo que Deus coloca na tua mão. Deus coloca na tua mão, na mão direita, vida longa. Deus quer que você viva, mas viva bem, por isso na mão esquerda Ele coloca riqueza e honra. Então Ele está falando, olha, agora você tem que equilibrar, você tem que administrar. Volta para mim agora no outro. Provérbios 18 fala assim: quem tem discernimento está sempre pronto para aprender. Então vamos falar um pouquinho sobre administração. Deus está falando, eu te dou vida longa, te dou riqueza e honra. E aí Ele fala assim, olha, quem tem discernimento está pronto para aprender. E hoje tem pessoas, irmãos, já tive pessoas que veio conversar comigo, falando, pastor, eu estou passando por um problema. E quando eu vou falar alguma coisa, eu falo, não, mas eu já faço isso, eu já faço isso, eu já faço... Ele já sabe tudo. E às vezes eu me pergunto, por que me procurou? Se ele já sabia tudo que ia ter que fazer. Mas aí você sabe que a pessoa não fez e não faz. Mas para não falar que ela está aprendendo, que ela está ouvindo você e vai fazer aquilo, então ela fala, não, eu já sei fazer isso. Eu já sei fazer, então não precisa, pastor, mas isso eu já faço. E aí ele continua: e ouvidos estão abertos, seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. As portas se abrem para quem dá presentes, eles dão acesso a pessoas importantes. Presta atenção. Aqui Deus está falando sobre você adquirir sabedoria e conhecimento. E são duas coisas diferentes. E eu quero ensinar algo para você. Sabedoria, se você tem falta, peça a Deus que Ele dá. Sabedoria Deus te dá. E tem momentos que a gente precisa de sabedoria. Você vê Salomão, o que ele pede para Deus? Sabedoria. Então, você pode pedir para Deus te dar sabedoria. Isso Deus dá. Agora, conhecimento, Deus não dá, você que tem que buscar. Pastor, eu quero conhecer mais de Deus. Existe algo que se chama Bíblia e outra oração. Se você começar a usar essas duas coisas, tiver sabedoria para usar a sua Bíblia e a tua oração, você vai conhecer mais de Deus. É simples. Pastor, eu quero conhecer mais sobre Davi. Você tem que estudar. É mais ou menos assim. Até eu falei no outro culto, vou usar o mesmo exemplo. Quando você, para saber quem descobriu o Brasil e a história do Brasil, o que você tem que fazer para descobrir? Estudar, não é assim? Se você não estudar, você vai achar que Tiradentes levantou a espada no cavalo e disse: eu fico.
Ou talvez você não sabe nem quem é Tiradentes. Fala, eu sei que tem um feriado aí de Tiradentes, mas não sei nem quem é. E se perguntarem quem descobriu o Brasil, eu falo, não sei se foi Dom Pedro Álvares Cabral, ou Cristóvão Colombo. Talvez seja Cristóvão Colombo, porque a pessoa não estudou. Matemática, para conhecer, você precisa estudar. Se não, perguntam para você assim: quanto que é 7 vezes 7? Fala, não, só sei a tabuadinha do 2 e a do 5. A do 2 e a do 5 eu conheço, pastor. E a do 1 também. Essa eu sou bom, mas do 7 eu não lembro. Aí você fala, e a tabuada do 9? Não, mas do 9, pastor, aí não dá, né? Tabuada do 9, aí você já chegou lá, pastor, aí é demais. Aí não dá. Porque a pessoa não buscou conhecimento. Normalmente é o pessoal do fundão, né? Porque não vou pedir para perguntar quem era do fundão, senão você vai ter que levantar a mão e se entregar que você era do fundão, né? Mas lá na classe sentava no fundão, né? Tacava papel na professora. Só que na minha época, talvez nas suas também, ela já devolvia com giz, com apagador. Na minha não tinha, irmão, você tacava, ela virava e dava. E se estivesse conversando, eu tive professores que hoje não podem mais fazer isso, senão vem até polícia, né? Mas na minha época, meu pai conta que eles apanhavam. Meu pai era na régua, né? Só assim, ó, pá, na régua, e botava atrás colocava ela separado, né? Pastora Marilda era daquele chapeuzinho, né, pastora Marilda? Colocava o chapeuzinho. Mas você nunca usou, eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Mas vamos lá. Mas, então ele está falando, olha, você precisa adquirir conhecimento e sabedoria, para no momento de crise, você saber o que fazer, e saber o que oferecer. Provérbios 22:4 fala assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Só que para ter essas coisas eu preciso primeiro ter humildade e temor. Para mim essa mulher foi humilde. E lá para o profeta falou: profeta, ela se abriu, ela contou a verdade. Porque tem pessoas que até para contar um problema para o pastor, ela conta metade, ela não conta todo. Não, vou contar a minha versão. Ela não quer contar a parte, ela não tem a humildade de falar: não, olha, eu errei mesmo, eu cometi um erro, eu fiz isso e errei com aquela pessoa e quero corrigir. É mais fácil falar: não, aquela pessoa errou comigo, pastor, porque, não, eu só fiz um negócio e ela, pai, é muito fácil eu falar isso. Então ele fala assim: humildade, nós temos que ter humildade, e outra coisa, temor ao Senhor, temer a Deus. Por isso ela fala: meu marido temia ao Senhor. Meu marido, ele servia a Deus. Meu marido tinha um compromisso com Deus. Por isso me dá o direito de pedir algo. Aí, e eu já quero, né, encerrar isso para que você entenda que independente das circunstâncias, Deus quer te dar riqueza, honra e vida. Deus quer te abençoar. Mesmo no tempo de crise, no tempo de pandemia, num tempo difícil, Deus quer continuar abençoando a tua vida. Deus não vai parar de te abençoar. Deus quer continuar te guiando. Mas você precisa ter humildade. Você precisa temer a Deus. Se voltar para Jesus e falar: Senhor, eu não tenho plano B, eu só tenho um plano A, que se chama Jesus Cristo. Só tem uma maneira de ser abençoado, se chama Jesus, e pronto.
texto, né, que está em Êxodo. Êxodo fala assim, passa para mim aí. Fala assim, e eles, vou ler uma outra versão, aí chegou. Fala assim, as autoridades de Israel atenderão, depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E eu quero que você entenda isso. Deus queria tirar o povo de Israel da escravidão. Deus tinha uma promessa de colocar numa terra que manava leite e mel. Mas antes, Deus tinha que tratar a mentalidade deles. Porque Deus, ele fala assim, ó, antes de promessa, antes de tudo, eu quero que vocês, esse é um pedido de Deus, falando, olha, eu quero que vocês vá para o monte para oferecer sacrifício. Vocês vão dar algo para mim. Deus estava falando, vocês vão oferecer um sacrifício a mim. Por que Deus estava fazendo isso? Porque qual era a mentalidade dos israelitas até então? 400 anos escravos. E um escravo, qual é a mentalidade do escravo? Eu não tenho nada. Alguém só pode me dar. Eu não tenho nada para dar, porque eu sou escravo. A mentalidade de um escravo é assim, olha, eu trabalho 7 dias na semana naquela época, né? E o povo de Israel, eles trabalhavam no Egito os 7 dias da semana. Eles não paravam um dia e não tinham nada. E, né, diz a história aí, hoje nós comemos uma feijoadinha, graças a Deus, para quem está com fome, continue com fome, mas nós comemos uma feijoada, e diz a história que a feijoada aqui no Brasil foi criada pelos escravos, porque quem comandava eles lá, o dono da fazenda, enfim, ele não comia a orelha do porco, o rabo, os pés, o focinho. Então eles cortavam e jogavam fora. Não comiam feijão preto. E aí os escravos, vendo que eles jogavam fora, falaram, vamos aproveitar isso. E aí pegavam isso e inventaram a feijoada. Então a mentalidade do escravo é o que? Eu não tenho nada. Eu vivo daquilo que derem para mim, eu não tenho nada. E Deus precisava mudar essa mentalidade, como precisa mudar a mentalidade de muita gente hoje, que já foi liberta da escravidão por Cristo, mas a mentalidade vive escravo. A mentalidade ainda é de escravo. Fala, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso ajudar na igreja. Eu não posso ajudar alguém. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho nada para dar. Então eles eram escravos e Deus falou, olha, vocês estão pensando que vocês não têm nada? Vocês vão oferecer sacrifício para mim. Antes de eu te fazer algo, vocês vão fazer para mim. Porque a mentalidade deles era, nós não temos nada. E até que eles saíram. Mas antes, quando eles tomaram a decisão, vamos sair, vamos. E aí conseguiram, depois das pragas, tudo, tem toda a história. Mas a hora que eles saem, eu te pergunto, eles saíram sem nada? Sim ou não? Não. Eles saíram de lá com riqueza já. Deus já proveu por causa da decisão que eles tomaram. Sabe o azeite? Eu só tenho uma vasilhinha. Deus falou, é só isso que vocês têm? Então sai daí, começa a derramar, porque eu não vou deixar faltar nada para vocês.
Pode começar a derramar, pode dar. Pode doar. Quando uma pessoa ela quer fazer uma propaganda de algo que ela trabalha. Se ela faz um doce, se ela faz um pão caseiro, marmitex, o que ela faz? Normalmente, para que as pessoas conheçam, vou dar uma para você aí, pra você experimentar. E aí a pessoa, ela oferece algo. Aí a pessoa fala, nossa, que delícia. Na semana que vem está comprando de novo. Por quê? Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, aprenda a doar aquilo que você tem. Para de ser aquelas pessoas que falam assim, não, acho que chama mesquinho, né? Você vai falar, ele é mesquinho, pega tudo para ele e fala assim, não, senão vai faltar para mim. Você tem um Deus que provê na tua vida. Quanto mais você der, mais você vai receber. Quanto mais você abençoar, mais você será abençoado. Eu recebi uma palavra sexta-feira, os pastores estavam lá, a pessoa falava sobre isso. Ela falou assim, continue sendo esse abençoador. E olha que nós nem temos uma amizade. E falou algumas coisas que eu já faço e a maioria das pessoas não sabe que eu não faço para me engrandecer. Ela falou, olha, continue fazendo, porque Deus não vai deixar faltar nada para você. Da mesma maneira que você abençoa, Deus vai te abençoando mais. E eu digo isso para você. Quanto mais você abençoar, mais você será abençoado. Aprenda a doar, aprenda a dar. Para eles entrarem na terra prometida, primeiro eles foram entregar o que eles tinham para Deus. Fica de pé. E eu quero que você nesse momento feche os seus olhos.